E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, católica ou evangélica, no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles um espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Quero dizer para você, querido, que quando Ezequiel teve aquela visão, Ezequiel, ele percebeu que havia então um vale tremendamente grande de ossos secos, ossos que há muito tempo estavam ali postos. E quando Ezequiel começou a observar, Deus lhe mostrara que esta era realmente a situação do povo que estava afastado de Deus, que havia tomado um caminho diferente, que não era o caminho do Senhor. E por causa desse afastamento daquele povo que havia sido chamado para ser um povo de Deus, para ser um povo que ia seguir o Senhor Deus Todo-Poderoso, esse afastamento, esse distanciamento fez com que aquele povo morresse em seus delitos, em seus pecados, que eles acumulassem para a vida deles maldições, que eles perdessem o direito da bênção, da conquista, da vitória. E muitos deles caíram e tropeçaram em seus próprios desejos lascivos e pecaminosos. Não é diferente do que hoje acontece, não é diferente do que está acontecendo com a raça humana hoje, que tem tropeçado de dia e de noite, como o profeta diz, tropeçado em seus próprios prazeres, em seus próprios desejos, em suas atitudes tão errôneas, tão separadas de Deus, tão distanciadas do chamado e do propósito de Deus para suas vidas. Queridos, a Bíblia diz que quando Ezequiel olhou para aquele vale, Deus lhe perguntou: Ezequiel, poderão reviver estes ossos? E ele disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então Deus deu uma ordem a Ezequiel, e essa é a ordem que Deus me deu também. Eu, como homem de Deus, recebi essa ordem. E Ezequiel disse: Senhor, tu o sabes. E ele disse: então profetiza aos ossos secos, profetiza e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aqueles ossos secos que realmente estavam estendidos por todo o vale começaram a ouvir a voz do Senhor. Eu creio que há muitos ossos secos, há muitos casamentos ressecados, há muitas famílias ressecadas, há muitas pessoas espiritualmente ressecadas, há muitos desajustes sociais em nossa comunidade. Quantas pessoas estão tão desalicerçadas de Deus que há muito tempo estão, amortecidas em suas consciências, estão distanciadas em seus valores pessoais, pessoas que cresceram dentro de um lar que lhes ensinou a moral e o bom costume, mas hoje estão praticando a luxúria à luz do dia, são como nódoas e máculas, segundo a palavra de Deus, estão sujando o seu próprio nome, e por que não dizer as suas próprias consciências? Queridos, então Ezequiel disse
aqueles ossos, ele começou a profetizar sobre aqueles ossos. E essa é a minha função: profetizar a sua casa, profetizar a sua família, profetizar para você, meu amigo, profetizar para você, minha amiga, que está sofrendo, você, meu irmão em Cristo, que está afastado de Jesus. Por que você fez isso? Por que você se afastou da salvação? Estamos hoje aqui para falar de um Deus todo-poderoso, que levanta do monturo aquele que está caído, que ergue o necessitado da situação que está vivendo. Talvez você esteja me vendo no hospital, talvez esteja no presídio, não importa a situação que você se encontre agora, porque Deus tem um plano, tem um projeto de salvação para a sua existência, para a sua vida. Sim, não é um ponto final. Deus está dando bênçãos para você. Deus está hoje aqui para transmitir a você que há um caminho, uma verdade e uma vida. E este caminho, essa verdade e essa vida é Jesus Cristo, o Salvador, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Queridos, a Bíblia diz que quando Ezequiel olhou naquele grande vale de ossos secos, a Bíblia diz que ele começou a profetizar. Versículo de número 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Sabe que Espírito é esse? Não é o Espírito de quem morreu, não é um Espírito qualquer, mas é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que realmente traz vida e vida com abundância. Queridos, naquele momento, o Espírito entrou neles. E naquele momento, o próprio Espírito do homem, que a Bíblia diz que quando o homem está com Deus, o Espírito Santo se une ao seu Espírito. Esse Espírito dos homens voltou para eles. O Senhor estava dando uma ressurreição, estava realmente levantando os mortos de suas covas. Estava dando uma segunda oportunidade àqueles homens, àquelas famílias destruídas há muito tempo. E a Bíblia diz que eles começaram a se levantar, porque quando ele profetizou, vieram e se puseram em pé um grande exército sobremodo numeroso. A Bíblia diz que quando ele começou a profetizar, houve um grande ruído, versículo 7, um barulho de ossos que batiam contra ossos, porque os ossos começaram a se juntar, e cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu o pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. E aí sim, e aí é que nós percebemos o grande projeto de Deus. Quando ele no versículo 9 diz: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre eles, porque eles estão mortos, mas vão reviver. E a Bíblia diz que quando ele profetizou, o Espírito começou a soprar sobre eles, e eles começaram a reviver. Aquelas famílias começaram a se levantar, aqueles pais e famílias começaram a se levantar, aquelas mães começaram a se levantar, aqueles filhos começaram a se levantar. E é assim que Deus quer levantar a tua casa, é assim que Deus quer levantar a tua família. Não basta você apenas ficar me vendo agora na televisão, você tem que abrir os seus ouvidos, porque eu estou profetizando a palavra de Deus para a tua casa. Eu estou profetizando a palavra salvífica do Espírito Santo, e ele nesse momento está soprando sobre a tua casa, sobre o teu lar. Ele está entrando, invadindo o teu coração. Ele está fazendo o efeito sobrenatural de Deus sobre a tua casa. Nesse momento, meu querido, não importa qual é o tamanho do teu problema, eu quero te dizer que a minha Bíblia, a sua Bíblia, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela é fonte de água viva, ela é fonte de vida eterna para a tua vida. E hoje você pode crer que através dessa profecia, esta profecia que não vem de homem, mas é revelada por Deus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 2, o apóstolo Paulo diz que as coisas de Deus são reveladas pelo Espírito Santo. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não chegou ao coração de homem nenhum, são trazidas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Por isso, queridos, a Bíblia diz que ele continuou profetizando, ele continuou falando. E quando ele falava, enquanto ele profetizava, aqueles homens e mulheres que há muito tempo estavam mortos começaram a se levantar, e começaram a reviver, e começaram a se alicerçar, e começaram a se estruturar. E quando todos estavam de pé, essa palavra profética entrou no coração daqueles homens, e eles souberam que o Senhor é o Deus vivo e poderoso, que o Senhor é o Deus salvador de toda a raça humana. Naquele momento, eles não se levantaram pela força de um homem, eles não se levantaram pelo poder de um homem. Ezequiel era um profeta de Deus, cabia-lhe apenas anunciar, cabia-lhe apenas manifestar o poder de Deus. É isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui falando com você. Eu não vim aqui com sublimidade de palavras, com palavras persuasivas, não.
Mas como o apóstolo Paulo ainda fala em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, a Bíblia diz que ele diz: eu vim até vós com uma demonstração viva do Espírito Santo e do poder de Deus.